So, John Money was a very bad man. And yet, the entire John Money era um homem muito mau. E ainda tinha toda a indústria, toda a ideologia de gênero, todas essas clínicas e hospitais, toda essa educação de gênero, as bandeiras e todo esse movimento que se tornou um movimento de direitos civis. Basicamente, é inteiramente baseado em um conceito que nunca foi comprovado. Na verdade, o contrário foi provado. Entirely based on a concept that was never proven. In fact, the opposite was proven. Boa noite e bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Couri. Hoje, nós vamos nos aprofundar nas origens da ideologia de gênero e vamos conhecer um famoso caso de troca de gênero que não foi tão bem sucedido quanto todos acreditavam que seria. Quem vai nos relatar este caso será a doutora Miriam Grossman. Ela é uma psiquiatra de crianças e adolescentes, autora do livro O que você está ensinando para o meu filho? E recentemente esteve presente no documentário What is a Woman, que em português seria O que é uma mulher, em tradução literal. Essa entrevista foi concedida por ela ao Epoch Times, a mídia irmã da NTD. Antes de assistirmos, um recado. Por ser um assunto denso, a entrevista completa será dividida em 3 partes. A primeira vocês vão conferir agora, e as outras 2 serão publicadas nos próximos 2 dias. Vamos conferir. Miriam Grossman, é um prazer recebê-la no programa. Estou muito feliz por estar aqui, Ian. Imagino que muitos de nossos telespectadores podem conhecer você do filme What is a Woman? E você parece ter uma perspectiva diferente de muitos dos outros especialistas. Para começar, quero descobrir quem é Miriam Grossman. O que motiva você? Como você chegou à sua especialização? I'm a child, adolescent and adult psychiatrist. Eu sou psiquiatra de crianças, adolescentes e adultos. Trabalho em psiquiatria há quase 40 anos. Fui psiquiatra de estudantes da UCLA por 12 anos. E percebi que muitos dos problemas de depressão, ansiedade ou insônia dos alunos que acabavam no meu consultório eram causados por causa das decisões sexuais que haviam feito. Were there as a result of the sexual decisions that they had made. Young people who were Eram jovens que estavam ficando com estranhos, com pessoas que mal conheciam, e depois lidando com seus sentimentos sobre isso mais tarde, lidando com a possibilidade de terem uma infecção sexual transmissível, ou de terem sido diagnosticados com uma DST, com preocupações de se eles podem ter HIV, se preocupando em ficarem grávidas ou já estarem grávidas e interromperem a gravidez uma ou várias vezes. being pregnant and terminating the pregnancy either one or multiple times. Now, mind you, my patients were very bright. Agora, veja bem, meus pacientes eram jovens muito inteligentes, realizados e ambiciosos. A UCLA aceita os 2 a 3% melhores de todos os alunos do último ano do ensino médio no estado, crianças muito inteligentes e muito bem informadas sobre tantos problemas. Mas sobre esta questão em particular, eles não estavam bem informados. Por exemplo, eles tinham a ideia de que uma pessoa pode sair e ser sexualmente ativa com praticamente qualquer pessoa, quer você conheça a história dela ou não. Desde que use camisinha, vai ficar tudo bem. Você vai estar seguro. Vá em frente, se divirta. Essa é uma informação falsa. Mesmo com preservativo, a proteção contra a gravidez e certas infecções sexualmente transmissíveis é muito fraca. E certamente não há proteção contra as repercussões emocionais de se envolver em um comportamento íntimo com alguém que você não conhece. E então você acaba querendo vê-lo novamente, sentindo algum tipo de apego, mas essa pessoa nem se importa em saber seu nome ou o número de seu telefone. And that person doesn't even care to know, your name or your phone number. This is misinformation. The idea that all types of sexual behavior
put you at equal risk for infection. The idea that Isso é desinformação. A ideia de que todos os tipos de comportamento sexual colocam você em igual risco de infecção. A ideia de que interromper uma gravidez e fazer um aborto é como remover o dente do siso. Eu resolvi mergulhar nisso e olhar qual é a história, como tudo isso aconteceu. Acabei escrevendo 2 livros. O primeiro livro se chama Desprotegido. Psiquiatra universitária revela como o politicamente correto em sua profissão ameaça todos os alunos. Expliquei como certos aspectos da minha profissão, especialmente a saúde sexual, não eram mais para proteger a saúde, eram sobre ideologia. especially sexual health really was no longer about protecting health, it was about ideology. And then I wrote a second book specifically about sex education and the history of sex education. Então eu escrevi um segundo livro, especificamente sobre educação sexual e a história da educação sexual. Esse livro se chama Você está ensinando o que ao meu filho? E é principalmente sobre as informações que visam as crianças mais novas nas escolas. Esse livro foi escrito em 2009 e tem um capítulo chamado A Terra do Gênero, onde abordei o tema de o que é o gênero e quais ideias estão sendo passadas para crianças pequenas sobre sua identidade de gênero. Eu alertei os pais naquela época que os pais precisam estar de olhos abertos sobre a ideologia que existe na educação sexual. É uma ideologia perigosa, pela qual seus filhos e suas famílias vão pagar um preço alto. Em preparação para nossa entrevista, li esse capítulo do seu último livro. O incrível disso tudo é que muito do que estamos falando hoje, sobre o que em 2009 eu não entendia nada, já estava praticamente embutido. Vamos começar aí. Você diz que existem ideias perigosas. Quais são essas ideias perigosas? You know, you're right. It was below the radar for nearly everybody. Você está certo, está fora do radar para quase todo mundo. Mas houve algumas pessoas, indivíduos corajosos, que trouxeram muitas dessas informações à tona. E quero mencionar a doutora Judith Reisman, porque ela dedicou sua vida a expor Kinsey e o trabalho de Kinsey. Tudo isso começou com Kinsey. Ela faleceu há 1 ano e quero reconhecer seu trabalho. And I want to acknowledge her work. Regarding gender ideology, the person who Em relação à ideologia de gênero, a pessoa que apresentou a teoria foi o Dr. John Money. Ele surgiu com a ideia de que a biologia de uma pessoa, seu corpo e seus cromossomos são completamente separados de sua sensação de ser homem ou mulher. from their feeling of whether they are male or female. John Money was a troubled individual. He grew up in a home. John Money era um indivíduo problemático. Ele cresceu em uma casa em que seu pai era um alcoólatra que tinha explosões de agressividade e batia no John e na sua mãe. Então a imagem de masculinidade de John Money era de um monstro. And so John Money's image of masculinity was that of a monster. He wrote about how he was uncomfortable with his masculine identity. Ele escreveu sobre como se sentia desconfortável com sua identidade masculina e com seus órgãos genitais masculinos. Ele tinha o que hoje chamamos de disforia de gênero. Ele surgiu com uma teoria em que ele próprio poderia se sentir melhor por ser homem. E sua teoria era que, como eu disse, a biologia é completamente separada da identidade e que, na verdade, a identidade se sobrepõe à biologia. And in fact, identity overrides biology. And John Money had a prominent position at Johns Hopkins in the 50s. John Money teve uma posição de destaque na Johns Hopkins nas décadas de 50 e 60 e fez parte de uma equipe que trabalhava com o que então era chamado de crianças hermafroditas, hoje chamadas de intersexuais. Esses são indivíduos muito raros que nascem com distúrbios de desenvolvimento sexual devido a uma condição médica. Eles têm cromossomos anormais ou distúrbios endócrinos anormais. Por isso, quando nascem, sua genitália não é distintamente masculina ou feminina.
Essa era a especialidade de John Money, e ele decidiu provar sua teoria de identidade de gênero para o mundo. So John Money, this was his specialty. John Money set out to prove his theory of gender identity to the world. The perfect case showed up in his office in, I think it was 1967. O caso perfeito apareceu em seu escritório em 1967 e era uma família do Canadá. Os pais estavam na casa dos 20 anos, uma família de trabalhadores manuais graduados do ensino médio. A mãe havia dado à luz a meninos gêmeos há cerca de 1 ano e meio antes. Garotos normais, sem problemas. Esses pais levaram os meninos para serem circuncidados quando eles tinham cerca de 8 meses de idade, e os nomes dos meninos eram Brian e Bruce. Naquele dia, havia algo errado com o equipamento, e houve um defeito, e o pênis de Bruce foi queimado. Foi queimado a ponto de não ser reconhecido. It was just burned, beyond recognition. The parents took Bruce home. What were they going to do now? What in the world were they going to do? Os pais levaram Bruce para casa. O que eles iriam fazer agora? O que diabos eles iriam fazer? Eles recorreram a diferentes médicos que lhes deram vários conselhos. Mas finalmente, um dia, eles estavam assistindo televisão e o Dr. Money estava na televisão explicando como um menino poderia realmente ser criado como uma menina se você começasse cedo o suficiente na vida do menino. Um menino que tem cromossomos normais, cromossomos XY, que nasceu com genitália normal, pode ser criado como uma menina, desde que o menino recebesse tratamentos femininos. Lembre-se, essa era a época dos estereótipos, certo? O Dr. Money estava dizendo, vista o menino com vestidos cor-de-rosa, e lhes dê boneca e um nome de menina. Assim, o menino vai ficar perfeitamente bem como menina. E então os pais ficaram muito animados com isso. The parents were very excited about that. And let's remember also that these were relatively, uneducated, blue-collar family. Temos que lembrar também que esta era uma família operária relativamente sem instrução. Em entrevistas feitas posteriormente com os pais, eles explicaram como ficaram impressionados com o Dr. Money. John Money era um professor de excelência, sofisticado, falava bem e era muito convincente. Então eles foram ao Johns Hopkins para ver o Dr. Money e fazer uma consulta. Eles pensaram que o Dr. Money era a resposta às suas orações. Mas no fim, eles foram a resposta às orações de Dr. Money. Porque ele obviamente estava procurando um caso como este há anos, onde ele teria 2 filhos que são essencialmente clones um do outro, gêmeos idênticos com genéticas idênticas, um ambiente pré-natal idêntico e, em seguida, ambos os gêmeos seriam criados no mesmo ambiente. Então isso foi simplesmente perfeito. And then both twins being raised in the same environment. So this was just perfect. And also this was a time in which society was debating nature versus nurture. Além disso, esta foi uma época em que a sociedade estava debatendo natureza versus criação. A hipótese de John Money era que nascemos como uma folha em branco em termos de gênero. Ele disse aos pais que eles deveriam mudar imediatamente o nome de Bruce para um nome de menina, colocá-lo em roupas de menina, dizer a todos que ele era uma menina e nunca, jamais, contar a verdade sobre seu nascimento e o que aconteceu com ele. And never, ever tell him the truth about his birth and what happened to him. And Dr. Money said, if you tell Brenda, they ended up raising... E o Dr. Money disse, se você contar a Brenda, os pais acabaram escolhendo o nome Brenda. Se você contar para ela tudo isso, você vai simplesmente sabotar tudo isso. Caso contrário, ele prometeu que ela cresceria e se tornaria uma mulher normal e saudável. Ela não seria fértil, mas fora isso seria normal, saudável e bem ajustada como mulher. Então eles fizeram isso. Ele recomendou que Bruce fosse castrado, tivesse seus testículos removidos, seu pênis removido e uma espécie de genitália feminina elementar fosse construída. Então o menino passou por essa cirurgia no Johns Hopkins. Elementary
female genitalia constructed. And so he went through that surgery at Johns Hopkins. So, what happened to the twins? What happened with this family? E o que aconteceu com os gêmeos? O que aconteceu com a família dele? A família viajava para ver John Money uma vez por ano. E durante essas visitas, John Money se encontrava com os gêmeos individualmente. Ele começou a relatar na literatura que estava realizando esse experimento. E ele relatou, com o passar dos anos, que os gêmeos estavam indo muito bem e que Brenda estava se adaptando perfeitamente, que ela nunca questionou nada sobre sua identidade e que era muito feminina. Ela se encaixava com o resto das garotas. Ela estava indo bem na escola e em casa. She fit in with the rest of the girls. She was doing well at school and at home. When the twins were about 10 years old, he published a larger report and Quando os gêmeos tinham cerca de 10 anos, ele publicou um artigo maior. E como resposta a todos esses artigos que ele estava divulgando sobre como Brenda estava indo bem, ele estava recebendo muita atenção da imprensa profissional e leiga. Ele havia provado que sua teoria de gênero estava correta. Ele provou que se você é homem ou mulher, tudo se resume ao ambiente em que você foi criado. Ele estava recebendo todos os tipos de prêmios. Na verdade, ele recebeu financiamento contínuo do Instituto Nacional de Saúde por 25 anos. And he was getting all kinds of awards, and he got NIH funding, continuous funding from the NIH for 25 years, actually. His ideas about gender were institutionalized, were immediately adopted within an entire field of medicine. Suas ideias sobre gênero foram institucionalizadas e imediatamente adotadas em todo o campo da medicina, saúde mental, psiquiatria, e também fora da medicina, na criação e educação infantil, na sociologia e no feminismo. E então, não ouvimos mais nada sobre os gêmeos até 1999. Anything else about the twins until 1999. In 1999, Brenda came out and started to speak about what had happened. Em 1999, Brenda apareceu e começou a falar sobre o que havia acontecido. Brenda não era mais Brenda. Brenda agora era David. A coisa toda era uma farsa. Foi uma farsa. A chamada Brenda não tinha se ajustado a essa identidade feminina que tinha sido imposta a ela. To this female identity that had been foisted on her at all. She, or he, I'm going to say he, had always been very masculine. Ela, ou ele, vou dizer ele, sempre foi muito masculino e muito agressivo. Na verdade, com os seus maneirismos, o jeito que ele andava, o jeito que ele falava. As crianças zombavam dele e o chamavam de mulher das cavernas. Ele preferia os brinquedos do irmão. Ele não queria usar os vestidos que seus pais lhe colocavam. Ele os rasgava. Ele queria um jogo violento. Ele falou sobre querer ser mecânico de automóveis ou lixeiro quando estava no ensino fundamental. Então, aqui, estamos sendo forçados a voltar a esses estereótipos. Mas neste caso, ao contar essa história, é muito importante que, embora os pais estivessem seguindo as instruções de John Money ao pé da letra, eles estavam tendo grandes problemas com essa criança. That they were having huge problems with this kid. And the problems just continued to accumulate. He even wanted to pee standing up. E os problemas continuaram a se acumular. Ele queria fazer xixi em pé, ele queria aprender a se barbear. Ele ficava parado enquanto seu irmão observava seu pai se barbear. A mãe dele dizia: Brenda, estou fazendo biscoitos. Venha se juntar a mim na cozinha e vamos fazer biscoitos juntos. E Brenda, ou David, dizia: Não, não quero. Quero ver o papai se barbear. E tudo isso está documentado no livro de John Colapinto, chamado Como a Natureza o Criou, o menino que foi criado como menina. Ele está esgotado agora, mas você ainda pode conseguir um. É um livro incrivelmente importante de John Colapinto. What was going on with those yearly visits to Dr. Money was not only
were the twins very uncomfortable in John Money's presence. Agora, o que acontecia com aquelas visitas anuais ao Dr. Money era que os gêmeos ficavam muito desconfortáveis na presença de John Money, porque ele abusava deles sexualmente, forçando-os a se despir, a ficarem nus e a representar diferentes posições sexuais. Ele estava fazendo isso com crianças. Eles tinham medo de contar aos pais. Os pais não tinham ideia do que estava acontecendo. Eventualmente, os gêmeos se recusaram a ir. É por isso que a família parou de ir quando eles tinham cerca de 10 anos para ver o Dr. Money. Os gêmeos simplesmente se recusaram. Eles estavam sendo abusados sexualmente. And eventually the family began to take David to a psychiatrist and a psychologist and Eventualmente, a família começou a levar David a um psiquiatra e a um psicólogo, e eles contaram a esses profissionais qual era a verdadeira história. Quando David entrou na puberdade, ele percebeu que sentia atração romântica por garotas, e ele pensou, bom, foi dito a toda a sua vida a ele que ele era uma menina, e isso parece ter sido a gota d'água para ele, e ele se tornou suicida. Então, seu terapeuta disse aos pais, vocês têm que contar a verdade aos gêmeos, porque isso estava afetando toda a família, não afetava apenas David ou Brenda, também estava afetando seu irmão de uma maneira muito séria. in fact, it's funny, you know, as the twins later talked about it, it turned out that David, Brenda, was actually much more kind of tough and assertive than his brother was. And Na verdade, é engraçado. Como os gêmeos mais tarde falaram sobre isso, descobriu-se que David, ou Brenda, era na verdade muito mais duro e assertivo do que seu irmão. Ele ia e batia nas crianças. Brenda, também conhecida como David, batia nas crianças por baterem no seu irmão. De qualquer forma, o terapeuta disse aos pais, vocês precisam contar às crianças. Então, um dia, o pai e a mãe foram aos gêmeos e contaram a verdade. E anos depois, e você pode ver vídeos no YouTube sobre isso, sobre David relembrando aquele momento em que lhe disseram que ele nasceu homem. Ele diz que naquele momento sentiu uma sensação de alívio muito grande por não estar louco. that he wasn't crazy. He had always been a boy, despite what everyone had told him. And I've told this story so many times, Jan, and every time I tell it, I do get chills, which is what I have right now. Ele sempre foi um menino, apesar do que todos lhe diziam. Eu já contei essa história tantas vezes, Ian, e toda vez que eu a conto, eu sinto calafrios, que é como estou me sentindo agora. E ele, imediatamente no local, tomou a decisão de voltar e viver como um menino. Ele comprou roupas de menino, cortou o cabelo e adotou o nome de David. Por que o nome David e por que não voltar para Bruce, que era seu nome de batismo? Ele adotou o nome David porque sentiu que até aquele momento ele estava lutando contra um monstro em sua vida. Esse monstro de ser levado a acreditar que ele era algo que não era por todos ao seu redor. Isso incluindo o Dr. Money. E ele se identificou com Davi lutando contra Golias. E por isso adotou o nome de David. Ele obviamente parou de tomar estrogênio e precisou passar por tratamentos médicos e cirurgias, pelos quais passou. E precisou receber hormônios masculinos. To be put on male hormone. And he eventually married a woman with 2 children. And he was the janitor in a slaughterhouse. Ele acabou depois se casando com uma mulher com 2 filhos. E ele se tornou o zelador de um matadouro e pai adotivo desses 2 meninos. Parece que teve um bom final, mas de forma alguma ele teve um final feliz. O que aconteceu foi que seu irmão Brian acabou tendo uma overdose. Ele se tornou viciado e teve uma overdose. An addict and overdosed. The impact of what he had gone through in his childhood with Dr. Money and with all the terrible things that had happened within the family.
Com o impacto do que passou na infância com o Dr. Money e com todas as coisas terríveis que aconteceram dentro da família, ele pagou um alto preço por isso. E então, 2 anos depois, David cometeu suicídio. Ele atirou em si mesmo. Então, o que podemos aprender desta história? Em primeiro lugar, temos que reconhecer a inacreditável arrogância de um profissional acadêmico de alto nível que era amplamente respeitado e realizado. Temos que reconhecer a arrogância que ele teve para explorar essa família, para apresentá-la como prova de sua teoria. E, claro, a natureza imoral de, primeiro de tudo, obviamente, abusar sexualmente das crianças, mas também de mentir e criar essa farsa na literatura psicológica sobre o sucesso dessa experiência. John Money era um homem muito mau. Lying and creating this hoax in the psychological literature regarding the success of this experiment. So John Money was a very bad man. And yet, the entire E ainda tinha toda a indústria, toda a ideologia de gênero, todas essas clínicas e hospitais, toda essa educação de gênero, as bandeiras e todo esse movimento que se tornou um movimento de direitos civis. Basicamente, é inteiramente baseado em um conceito que nunca foi comprovado. Na verdade, o contrário foi provado. Todo esse conceito de ter uma identidade como homem ou mulher, estando completamente separado de sua biologia, na verdade, foi provado estar incorreto pelo experimento de John Money. This whole concept of having an identity as male or female being completely separate from your biology has actually been proven incorrect by John Money's experiment. But because he was so successful in Mas porque ele teve tanto sucesso em divulgar e promover seus resultados falsos, e porque seus resultados falsos foram institucionalizados e se tornaram doutrina acadêmica dentro da saúde mental, da sociologia e em todos esses outros campos, foi assim que chegamos onde estamos agora. Within mental health and within sociology and all these other fields, that's how we got to where we are now. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Mas antes de ir, não se esqueça, a segunda parte dessa entrevista vai ao ar amanhã, dia 2, e a terceira parte vai ao ar no sábado, dia 3. Te aguardo lá.